dobradinha hoje, louvor de pregação. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui. Amém. É somente pela graça de Deus que temos essa possibilidade de poder compartilhar a palavra de Deus com a voz que me resta. Mas bendito seja o nome do Senhor pela sua presença que se faz real aqui nessa noite. Eu gostaria de perguntar para os irmãos quantos aqui gostam de assistir filmes? Gostam assim de parar para assistir um bom filme? Imagino que, embora quem não seja muito fã, que por incrível que pareça, existem aqueles que não são muito fãs de assistir filme. E eu falo por incrível que pareça porque eu sou um grande fã de filmes, mas existem aqueles que não têm muita apreciação por essa arte, então, enfim. Mas, mesmo aqueles que não apreciam essa arte, imagino que todo mundo aqui já assistiu algum filme, mais especificamente algum filme cujo personagem principal era um herói. Por mais que você não tenha assistido um filme, que eu acho muito difícil, cujo personagem principal era um herói, eu imagino que você já leu alguma história, você já ouviu alguma história de algum herói, de algum personagem com feitos heróicos, com palavras heróicas, com atos heróicos. Eu particularmente sou um amante desse tipo de história, adoro histórias que envolvem personagens que possuem um caráter heróico, isso me atrai muito. Então, temos grandes clássicos do cinema, né? Quem é que nunca se emocionou assistindo Coração Valente, né? E Mel Gibson no ápice da sua carreira, quando ele profere aquele discurso mais perto do final do filme, um herói, né? Aquela coisa tão bonita. E, bom, eu não vou aqui ficar falando todos os filmes que eu me emocionei, porque senão se tornaria uma vigília, certamente, mas não sei se você já reparou que todas essas histórias de heróis, elas possuem algo muito em comum entre elas. Todas essas histórias de herói, por mais que o herói seja diferente um do outro, alguns têm superpoderes, outros não têm, alguns são heróis mais aclamados, outros nem tanto, mas seja qual for o herói, eu imagino que você já percebeu que existe algo muito comum entre eles. Em 1949, Joseph Campbell publicou um livro chamado O Herói de Mil Faces. E nesse livro ele desenvolve 12 características presentes em todos, ou pelo menos na maioria dos heróis. E ele chama esses 12 passos, essas duas etapas do herói de monomito, ou a jornada do herói. Eu imagino que você já ouviu esse termo por aí, não é um termo muito incomum, embora muitos não o falem citando o livro, mas esse termo surgiu desse livro, O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E essas duas etapas do herói, que traçam a jornada do herói, elas são características de todo herói. São marcas que todo herói carrega. Eu não vou citar aqui as 12 para a gente não perder muito tempo com isso, mas apenas algumas. Por exemplo, a primeira etapa de um herói é o lugar comum, é o lugar em que ele vive. E não é assim, né? Todo herói está ali na sua vida, no seu cotidiano, até que ele recebe a missão dele de herói, até que a missão dele chega até ele. E esse seria o segundo passo, a missão, o chamado para o seu ato heróico. Um outro passo comum entre os heróis é a partida, né? Ele deixa a sua zona de conforto, ele deixa o seu lar, ou a sua terra natal, ou o seu conforto, ele deixa aquilo para poder avançar em sua jornada heróica. Um outro passo do herói, que todo herói explora, é o mundo desconhecido. Ele parte então da sua casa e vai para um mundo que ele não conhece, ele enfrenta coisas que ele não conhece, e aí vem o quinto passo, os primeiros desafios do herói, aqueles desafios mais fáceis de serem vencidos, aqueles primeiros oponentes, mas não só isso, também os primeiros aliados do herói aparecem nessa etapa. Mas existem duas etapas que são clímax da jornada de todo herói. O sacrifício. Se
você perceber, todo herói tem um sacrifício, seja o próprio, seja alguma coisa, todo herói sacrifica alguma coisa, e o retorno do herói após o sacrifício. E é assim em todas as histórias. Se você assiste O Senhor dos Anéis, eu recomendo que você assista. É assim, as crônicas de Nárnia são assim, embora sejam divididas em várias crônicas, todas elas possuem uma jornada do herói. Guerra nas Estrelas é assim, Rei Leão é assim. Até os amantes aí de uma coisa menos erudita, Rock Balboa é assim. Agora, o que mais nos conecta, o que mais nos aproxima das histórias dos heróis? Por que a gente é tão tocado por essas histórias? Eu, particularmente, já vi muito marmanjo chorando no cinema por causa de boas histórias de heróis. O que nos conecta com essas histórias? Qual é a proximidade que nós temos com essas histórias? Por que isso nos toca tanto a ponto de existir uma estrutura chamada a jornada do herói para poder traçar uma história, para que essa história seja uma boa história? Talvez o que vai te conectar com a história de um herói é a similaridade entre a história dele e a sua. Por exemplo, uma criança órfã que perdeu o pai muito cedo, quando assiste algum filme do Batman ou quando lê alguma coisa do Batman, vai se conectar com ele, porque ele é um herói órfão, perdeu os pais muito cedo. Ou talvez pela semelhança que exista entre os heróis e a nossa vida comum, porque afinal de contas nós também passamos por essa jornada no nosso dia a dia. Todos os dias a gente sai do nosso conforto, é ou não é? Para ir para o nosso trabalho, para um lugar estranho, com pessoas que não são nossa família. E ali a gente enfrenta desafios, a gente tem sacrifícios, pegar ônibus lotado, acordar muito cedo. Nós temos despedidas na nossa vida, a gente se muda, a gente vai para outros lugares. A gente tem lutas na nossa vida, embora não sejam lutas físicas, como a da maioria dos heróis, mas nós temos lutas psicológicas, lutas da vida cotidiana, lutas da rotina. Pode ser tudo isso que vai te conectar com uma boa história de um herói, mas principalmente, sem dúvida, a parte que mais vai te conectar é a parte do sacrifício. O herói, ele pode não ser um grande herói, mas se ele tem um ato de sacrifício, ele se torna um grande herói naquele momento. Isso já aconteceu com você? Assistir um filme, ou talvez passar por alguma peça ou algum livro, que você nem se apegou tanto àquele herói assim, mas de repente, quando ele tem um ato de sacrifício, você, caramba, até que esse cara aqui tem algum valor. Achei que ele era um ator, mas tem alguma coisa de legal nesse cara. Um bom exemplo disso, sabe quem é? Sansão. É ou não é? O cara passou a vida inteira fazendo coisa errada. Corria atrás de mulher que não era para ele correr, matava gente que não era para matar, colocava fogo lá na cauda das raposas e soltava os bichinhos lá na plantação. O cara só aprontava. Mas no final da vida dele, o que ele faz? Depois de ter exposto o segredo para Dalila e cortado seu cabelo e perdeu as forças e tudo mais, qual é o último ato de Sansão? Ele diz: Senhor, me dá força mais uma vez. E ali, naquela festa dos filisteus, ele derruba aquele lugar todo, e a palavra de Deus diz que ele matou mais filisteus em sua morte do que em vida. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Um ato heróico. Pronto, Sansão, recebeu o selo de herói. E adivinha onde Sansão aparece? Na galeria dos heróis da fé de Hebreus. Um cara que fez tudo errado, mas o que mais nos conecta com os heróis, irmãos? O sacrifício. O sacrifício de Sansão, que matou tantos filisteus que eram os inimigos do povo de Deus, tornou Sansão um herói. Portanto, uma das coisas que mais vai nos conectar com essa história do herói é o sacrifício, ou o seu maior desafio, o ápice da sua jornada, a aprovação final. Eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19. Amém? Todos acharam? Peço que você então fique atento à leitura. Vai ser feita a partir do verso 17. João 19, a partir do verso 17. Diz assim o texto: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz,
saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz, e o que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: sou Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso, eles disseram uns aos outros: não rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela. Isso aconteceu para se cumprir a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E foi isso que os soldados fizeram. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopro, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Somente até aí. Senhor, bendito seja o teu nome. Te exaltamos, Senhor, porque o que nos conecta contigo, Pai, é o teu sacrifício na cruz. Te exaltamos, Senhor, por essa obra que nunca seremos capazes de compreender totalmente o seu valor, o seu peso e tudo que envolve, Pai, a obra de redenção. Te exaltamos, Senhor, porque tu és maravilhoso e misericordioso. E essa misericórdia, Senhor, nos alcança de tal maneira que o Senhor nos permite ouvir a tua palavra e meditar nela. Que nessa noite o Senhor use a minha vida, Pai, independente de mim, mas que o Senhor me use, de maneira que o Senhor possa edificar a tua igreja e que teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. A gente vai perceber, irmãos, que muito da encarnação de Cristo ela vai se encaixar um pouco ali nas 2 etapas do monomito, da jornada do herói de Joseph Campbell. Só que Jesus, por assim dizer, seria como um herói incomum. A gente vai refletir um pouco mais sobre isso ao longo da meditação. E, na verdade, o termo herói, ele não é um bom termo para se referir a Jesus, porque ele é um termo muito limitado, ele é um termo muito inconsistente, ele é muito reducionista para se referir a Jesus, principalmente porque quando a gente fala de herói, a gente já tem um imaginário na nossa cabeça do que é um herói, e geralmente essa imagem do herói, essa palavra herói já nos leva para alguma coisa irreal, para um mito, uma coisa que é distante de nós. E embora seja indiscutível que a vida de Jesus, que a encarnação de Jesus nesse mundo tenha sido um ato heróico, a gente não se refere a ele como herói, a gente se refere a ele como Messias, o libertador, o salvador, o redentor e justificador. É assim que nos referimos até a Jesus. Se a gente puder adiantar um pouco sobre o assunto da diferença de Jesus para os demais heróis, uma boa diferença é que Jesus é real. Não se trata de um mito, não é uma ficção a história de Jesus. Se trata do maior acontecimento da história da humanidade, a encarnação do Filho de Deus. Uma outra diferença, irmãos, é que Jesus não tem defeitos, ele é perfeito. Jesus não falha, ele não tem pontos fracos, não tem queda de criptonita para Jesus, ele não tem ponto fraco nenhum, nem desvio de caráter. Jesus é perfeito,
E mesmo assim, mesmo sendo detentor de tanto poder, como a gente viu hoje de manhã, autoridade sobre o mar, sobre demônios, autoridade sobre pecados, sobre doenças, mesmo assim, ele foi o herói, por assim dizer, mais humilhado de todos. Não há nenhum herói que possa chegar aos pés de Cristo quando o assunto é sacrifício. Por isso, chamá-lo de herói pode ser tão limitador, porque o sacrifício de Jesus é tão grande, é tão intenso e carrega tantas coisas em si, que a gente não pode chamar Jesus de herói. Seria reduzir muito o ato de Jesus. E o texto que nós acabamos de ler narra exatamente esse momento, o momento mais crítico da encarnação de Jesus, um momento de maior humilhação, mas um momento de maior triunfo do nosso Senhor e Salvador. E a gente vai contextualizar um pouco aqui o que circunda o nosso texto, embora seja uma passagem bem conhecida. É importante a gente se lembrar dos fatos ocorridos até aqui. E é claro que se a gente fosse voltar até o início da história da crucificação, a gente teria que começar de Gênesis. Mas a gente vai tratar disso aqui dentro do Evangelho de João. A gente sabe, analisando qualquer um dos evangelhos, que desde o início do ministério de Jesus, as autoridades religiosas se incomodavam com ele e desejavam a sua morte. Se você vê, por exemplo, no capítulo 7 desse mesmo evangelho, no verso 1, você vai ler que Jesus estava distante da Judéia porque ele queria manter a distância dos fariseus que queriam matá-lo. Então era uma coisa que já estava lá atrás, já começou há muito tempo, já queriam matar Jesus desde o começo. E no contexto um pouco mais imediato, a trama da crucificação ela começa na última ceia de Jesus com seus discípulos, que vai acontecer lá no capítulo 13, é onde tem aquela famosa passagem do lava-pés, né? Onde é narrado o lava-pés. E logo no início do capítulo 13, a gente lê que Jesus, ele vai dizer assim no texto, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, então vai desenvolver toda a trama do lava-pés. Isso é, Jesus sabia que a hora dele tinha chegado. Aqui começa essa trama da crucificação. Jesus sabia que a hora tinha chegado. Então ele se reúne uma última vez com seus discípulos. E não só isso. No lava-pés também foi indicado o traidor de Jesus, Judas. E isso fica um pouco confuso para os discípulos. Isso não fica muito claro para eles. E você pode ler o verso do capítulo 13 com calma. E aí depois de anunciar que era o traidor, Jesus vem com uma outra notícia. Ele vai falar, olha, eu vou partir deste mundo. Eu estou indo. E os discípulos ficam malucos. Mestre, você está indo para onde? Como assim você está indo? Qual é o caminho? Fala onde é que você está indo para a gente poder te seguir. E Jesus, irmãos, olha, não é porque ele é meu Senhor, não, mas ele é maravilhoso. Ele vem depois desse desespero dos discípulos, dessa angústia, e ele fala, não temam, não perturbem o seu coração, creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meu Deus do céu, que consolo, hein? E ele vai falar, então, olha, não fiquem preocupados, porque para onde eu vou preparar um lugar para vocês. Mas não só isso, ele também promete enviar o Espírito Santo, o Consolador, para que seus discípulos não ficassem órfãos. Para que eles fossem capazes de realizar coisas maiores, como o próprio Jesus diz, em seu nome. Jesus chamou seus discípulos e disse, olha, eu estou indo, mas não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, porque para onde eu vou, vocês vão também. E ainda antes de se despedir oficialmente, Jesus vai falar mais algumas palavras de orientação para os seus discípulos. Depois você pode conferir o capítulo 15 e o 16. E a partir do verso 25 do capítulo 16, Jesus então começa as suas palavras finais, as suas considerações finais para os seus discípulos antes da sua partida desse mundo para o Pai. E no capítulo 17, então, vem a famosa oração sacerdotal de Jesus, quando ele consagra não só o seu ministério, mas os seus discípulos ao Pai. Ele diz, olha, eu não peço, Senhor Deus, que você os tire do mundo, mas que os livre do mal. Uma oração de consagração. E a partir disso,
depois desse momento tão maravilhoso que Jesus teve com seus discípulos, de não só lavar os pés dele, ter um momento de comunhão na ceia, mas também de instruí-los a respeito daquilo que aconteceria no futuro. Jesus então vai junto com seus discípulos para um outro lugar, que o capítulo 18 vai chamar de Ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e a gente sabe, por causa dos outros evangelhos, que ele estava no Getsêmani. E ali começa. Ali Jesus é preso. Ali Judas chega e tem toda aquela situação do beijo, então Jesus é preso e tudo mais. E as autoridades religiosas vão questionando Jesus, vão interrogando, até que Jesus é entregue a Pilatos. E é interessante porque quando Jesus chega diante de Pilatos, ele pergunta para as autoridades religiosas: que acusação vocês trazem contra esse homem? Verso 29 do capítulo 18. E aí as autoridades religiosas não tinham resposta. Sabe o que eles respondem? Se esse homem não fosse malfeitor, não teríamos entregue ao Senhor. O Evangelho de Mateus vai dizer que eles procuraram pessoas para dar um testemunho falso contra Jesus, porque eles não tinham o que condenar Jesus. O que vai condenar? O que ele fez de errado. E aí Pilatos vai dizer: não, tira ele daqui, julga lá de acordo com as leis de vocês. Aí olha qual é a intenção do coração das autoridades religiosas: não nos é lícito matar ninguém. Perceba que eles tinham desejo de matar Jesus. Eles não queriam julgar Jesus, eles queriam matar Jesus. E mais para frente, Pilatos vai dizer para os judeus: olha, eu não achei nele crime nenhum. Ele pergunta, o próprio Pilatos pergunta para Jesus: olha, você é o rei dos judeus? E Jesus fica quieto, porque Isaías 53 diz que como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. E aí, enfim, a situação vai passando e Pilatos mais uma vez chega e fala: olha, eu apresento esse homem para vocês, para que vocês saibam que eu não encontrei nele crime nenhum. E aí Pilatos queria soltá-lo, mas os judeus gritavam assim: você soltar esse homem, você não é amigo de César. Jogando baixo. Enfim, o que acontece é que Jesus, carregando ele mesmo sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Já entrando no nosso texto. O costume da condenação romana por crucificação era que os condenados levassem o madeiro, que seriam pendurados. Nesses casos, diferentes daquilo que a gente vê nos filmes, eles não carregavam a cruz inteira, eles carregavam apenas a barra horizontal da cruz. E isso fazia parte da punição dos criminosos, carregar o próprio madeiro no qual eles seriam crucificados. E essa barra vertical, então, horizontal, perdão, eles carregavam até o local da crucificação, porque no local já havia a barra vertical lá estendida, e então os condenados eram deitados no chão, amarrados e suspensos, e colocados então ali na barra vertical. A maioria era amarrado na cruz, mas Cristo foi pregado na cruz. E depois disso também os pés eram amarrados, ou no caso de Jesus pregados, porque os romanos faziam isso, primeiro, porque essa era a pior condenação que um criminoso poderia receber, e segundo, porque eles não queriam nenhuma ação reativa desses criminosos. Então, para que não tivesse essa reação, eles prendiam, e no caso de Jesus, eles pregaram os pés de Cristo para que ele não reagisse na cruz. Mas não só isso, debaixo dos pés era posto uma peça de madeira que sustentava parte do peso do corpo. E não pense você que isso aliviava a dor, isso piorava a dor. Trazia mais dor e não alívio. De maneira geral, a morte por crucificação era destinada aos piores criminosos. Por isso havia tanto esforço para aumentar o sofrimento dos crucificados. Era uma espécie de punição antes da morte por tudo de errado que eles haviam feito. E se a gente lembrar do contexto imediato, a gente percebe que Pilatos sequer sabia do crime que Jesus tinha cometido, tanto que ele quis soltá-lo. Pilatos nem sabia qual era o crime de Jesus e mesmo assim o condenou para a pior
morte, a morte de cruz. João não vai narrar esse fato, mas a gente sabe que o sirineu chamado Simão ajudou Jesus a carregar essa barra horizontal por um período, porque antes de ser crucificado, Jesus já havia sofrido martírio, já tinha sido espancado, então ele estava muito fraco, perdendo muito sangue, ele não tinha condições físicas de carregar essa barra, então ele precisou de ajuda. E esse sirineu não fez isso porque ele era uma pessoa do bem. Os evangelhos sinóticos vão dizer que ele fez isso porque os romanos mandaram ele fazer. E foi assim até chegar no Calvário, ou como diz o texto, Gólgota em hebraico, que se a gente fosse traduzir uma tradução mais livre, seria algo como o lugar da caveira. E isso provavelmente se referia à aparência do lugar, mas ninguém tem certeza sobre isso. Então, chegando ao local determinado, vai dizer o verso 18 que ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Como a gente já disse, a crucificação era a pior condenação que alguém poderia receber. Para você ter noção, essa condenação era tão vergonhosa, tão humilhante, que nenhum cidadão romano poderia ser condenado à crucificação sem antes passar pelo consentimento do imperador César. Para você ver que era algo extremamente desumano. A vítima era violentamente espancada, era exposta completamente nua, com suas feridas abertas debaixo do sol. Muitas vezes o crucificado ficava lá por horas, outros ficavam por dias em sofrimento. Aquela peça que eu falei que era posta por baixo dos pés, ela aumentava o sofrimento porque ela fazia com que o condenado pensasse que ele tinha ainda com que lutar. O fato de ter um apoio nos seus pés o dava motivação para lutar pela vida e por isso gerava mais agonia. É por isso, irmãos, que Judas, o traidor, ele se enforca. A narrativa de Mateus vai dizer que Judas, após saber que Jesus foi condenado, então é que ele se enforcou. Porque seria insuportável carregar a culpa de ter vendido um homem inocente para morrer de modo tão vil. Jesus não estava sozinho, diz o texto, que havia crucificado com outros dois criminosos, mas João, diferente dos evangelhos sinóticos, ele não desenvolve o diálogo entre Jesus e os outros condenados. Não se sabe a razão do porquê que João não desenvolve esse diálogo, mas fato é que o evangelho de João, ele dá sempre a ênfase que Jesus está cumprindo a vontade de Deus. Então, por isso, alguns feitos, como esse diálogo com os detentos da cruz, e também o fato de Sirineu, que carregou parte do trajeto junto com Cristo, eles são omitidos porque João não quer desviar a atenção de Cristo. Ele quer apontar para Cristo, é Cristo fazendo a vontade de seu Pai. E agora vem uma das partes mais curiosas e controversas do ato da crucificação. Diz o texto que Pilatos escreveu também um título e colocou no alto da cruz, e estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram o título porque o lugar que Jesus havia sido crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Aí vem eles, né? Os principais sacerdotes disseram: não escreva Rei dos Judeus, e sim, ele disse: eu sou Rei dos Judeus. Mas Pilatos responde: o que escrevi, escrevi. Era comum que os condenados à morte pelo Império Romano, seja por crucificação ou qualquer outra condenação, eles carregavam, eles transportavam placas que tinham a inscrição de qual era o crime pelo qual ele havia sido condenado. Muitos tinham essas placas penduradas no pescoço como a corda, e no caso da morte por crucificação, geralmente era isso mesmo que acontecia, eles pregavam essa inscrição na própria cruz. Então, no fim das contas, o crime pelo qual Jesus foi condenado foi o crime de sedição. Isso é, a sedição diz respeito a colocar a autoridade instituída em risco, seja por meio de uma ameaça direta através de alguma agitação popular ou causando algum tipo de tumulto ou motim. É por isso que Pilatos questiona Jesus: olha, você se diz Rei dos Judeus? Por quê? Se Jesus dissesse sim, então ele teria um motivo para incriminar Jesus. Bom, se você está dizendo que é Rei dos Judeus e nosso rei é César, nosso imperador é César, então isso é um crime de sedição.
Mas, Jesus diz, primeiro ele não responde, depois, quando Pilatos pergunta uma segunda vez, Pilatos pergunta, você é rei dos judeus? E ele fala, é você que está dizendo. E é interessante porque lá no capítulo 6 do próprio Evangelho de João, no episódio da partilha de pães e peixes, Jesus se afastou da multidão porque eles queriam fazer Jesus rei à força. Portanto, essa era uma acusação falsa. Mas os judeus estavam tão empenhados em condenar Jesus à morte, e por isso eles constrangeram Pilatos. Olha, se você não crucificar Jesus, se você soltar esse homem, então você é inimigo do imperador, porque esse cara, ele é rei dos judeus, diz ele que é rei dos judeus. E é interessante porque Pilatos não escreve na placa condenado por crime de sedição, ele escreve Jesus Nazareno, rei dos judeus. E ele faz isso porque se as autoridades religiosas constrangeram Pilatos, dizendo que se ele não condenasse Jesus, ele era inimigo de César, então Pilatos, olha, se vocês me constrangeram, eu também vou constranger vocês. Ele é o rei de vocês, vocês estão matando o próprio rei de vocês. Nessa motivação de constranger aqueles que lhe constrangeram, Pilatos então faz a placa, rei dos judeus. O texto diz que muitos judeus leram a placa porque o local da crucificação ficava muito próximo da cidade, inclusive não só judeus, mas outras pessoas, porque a placa tinha inscrição em várias línguas, latim, hebraico e grego. E embora o texto diga que Pilatos escreveu, o termo no grego sugere que, na verdade, ele solicitou que alguém escrevesse para ele, porque Pilatos certamente não ia parar para escrever, mas alguém escreveu essa placa, alguém confeccionou essa placa, onde estava escrito Jesus Nazareno, rei dos judeus, em 3 línguas diferentes. Mas o ódio por Jesus e a audácia dos religiosos era tanta que eles tiveram coragem de chegar para Pilatos e falar, olha, não escreve isso não. Mas com uma ironia vingativa pelo constrangimento que Pilatos teve, Pilatos sabia que esse reconhecimento do imperador César pelas autoridades religiosas era algo muito conveniente. Eles estavam fazendo isso não porque eles reconheciam César como imperador, mas porque eles queriam matar Jesus. Então ele, olha, se é isso que vocês querem, vocês estão matando o rei de vocês. Então ele diz, olha, o que eu escrevi. Mas irmãos, o que nem Pilatos e nem os mestres religiosos sabiam é que eles estavam servindo o propósito de Deus. Irmãos, Jesus é sim o rei dos judeus. E não só dos judeus, mas o rei de toda a terra. E embora a cruz para eles fosse o ato de maior humilhação existente, aquele era o trono que Deus escolheu para exaltar o seu Filho. Por mais controverso que seja. O que eles não sabiam é que aquela coroa de espinho detinha mais poder do que qualquer outra coroa. Pilatos não sabia que ao escrever aquela placa em 3 línguas distintas, ele estava proclamando o reinado de Cristo em várias línguas para várias nações. Como um profeta, declarando o senhorio de Cristo para todas as nações. Todos os envolvidos na morte de Jesus fizeram a vontade de Deus. Existe uma frase muito interessante de Martin Lloyd-Jones que ele vai dizer: Deus emplacou o seu Filho. E emplacar é literalmente pôr numa placa. Jesus foi exposto, irmão. Ele foi colocado na cruz como um outdoor, como uma placa. E todos que passaram ali viram o Filho de Deus pendurado, coberto de sangue, de dor, de vergonha, completamente nu, a placa de Deus expondo o seu Filho, anunciando com um grito qual era o tamanho do preço pelo nosso pecado. Cristo emplacado na cruz é o anúncio do preço do nosso pecado. E você pode ficar horas diante do Cristo emplacado, você nunca vai ser capaz de absorver tamanho sofrimento, tamanha dor que Cristo sentiu. A crucificação de Jesus não satisfez nem Pilatos e nem os judeus. A crucificação de Jesus satisfez Deus Pai e o seu propósito redentor. Cristo foi crucificado porque essa era a vontade de Deus.
texto vai dizer que, depois dessa situação, os soldados repartiram as roupas de Jesus. Aqueles que executavam o criminoso, eles tinham o direito de ficar com os seus pertences. Geralmente os judeus usavam apenas 2 peças de roupa. Uma túnica, que ficava mais justa ao corpo, e uma capa, um manto que os envolvia. E o termo que o João usa aqui é justamente vestes, no plural. Então, quando ele fala que repartiram as suas vestes, sendo que os judeus só usavam 2, ele não quer dizer que eles cortaram o manto de Jesus em 4 partes. Provavelmente o que João estava querendo dizer é que eles repartiram a parte que cobria a cabeça de Jesus, que tinha um pano que cobria sua cabeça, o cinto, as sandálias e também, então, o manto, formando assim 4 peças de roupa que eles repartiram entre eles, entre os 4 soldados, que na verdade não diz que eram 4 homens, mas deixa entender o texto que eram 4 homens que fizeram parte da execução de Jesus. Como a gente já citou aqui algumas vezes, naquele contexto social a roupa era uma coisa muito valorizada, não era como nós vemos a roupa hoje, não era algo muito comum e de fácil acesso. Por isso, quando eles viram aquela túnica sem costura, eles decidiram então não vamos rasgar, né? Não precisa rasgar. Então, para que ela não perdesse seu valor rasgada, eles resolveram tirar sortes para ver quem ficaria com ela. E perceba que até mesmo um detalhe tão simples: soldados romanos repartindo a roupa de mais um morto. Até isso estava cumprindo o plano de Deus. Porque a palavra de Deus no Salmo 22, verso 18, já dizia que, profetizava a respeito desse momento. Repartiram entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica lançaram sortes. O que também vai nos mostrar que esse costume de repartir as roupas dos condenados era um costume antigo, desde a época do salmista. E é claro que os soldados não fizeram isso pensando que eles estavam cumprindo a palavra de Deus. Eles fizeram isso porque era o costume deles. Mas Deus, em sua eterna sabedoria, fez isso e permitiu que João registrasse isso para que se cumprisse a sua palavra. E depois desse episódio de soldados, né, naquele contexto ali tão bárbaro, ainda pensar em repartir as roupas de um crucificado, vem um contraste. Diz o texto que junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Um contraste, enquanto os soldados pouco se importavam com o crucificado, as mulheres e também João estavam ali aos pés da cruz, mostrando sua fidelidade a Cristo até o fim. Porque, irmãos, para eles, sem ter o resto do Evangelho, você sabe que Cristo iria ressuscitar. Aquele era o fim trágico do ministério de Jesus. Tudo acabava ali. E pense você o sofrimento, não só de Maria por ser mãe de Jesus, mas também das outras por seguirem Jesus, e de João, de ver o seu mestre pendurado numa cruz, irmãos, nu, coberto de sangue, cheio de feridas, sem poder fazer nada. Muitos vão interpretar essa situação aqui das mulheres, porque o texto é um pouco confuso, a gente não sabe se a mãe de Jesus, porque diz o texto, estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, então a gente não sabe se Maria, mulher de Clopas, é irmã da Maria, mãe de Jesus, fica uma coisa meio confusa, mas, de acordo com alguns outros manuscritos e também com outros textos, fica mais, o que dá a entender que eram de fato 4 mulheres que estavam lá. Também João. E João, né, como sempre, não diz o seu nome, ele sempre se refere como discípulo amado. Tenha a autoestima que João tem. Então, Jesus dirige sua palavra a Maria. Maria, eis aí teu filho. João é o mais novo dos discípulos, mais moço, provavelmente um adolescente. Então, Jesus sabia do cuidado de sua mãe. Jesus sentiu o cuidado de sua mãe. E ele queria que esse cuidado agora recaísse sobre João, que era um menino. E
João passou então a ser responsável por Maria, porque a gente sabe que naquele contexto social uma viúva era muito desvalorizada, era muito largada, e nesse contexto aqui o pai de Jesus já havia morrido, José, então Maria certamente ficaria sozinha, embora Jesus tivesse irmãos, mas eles não moravam naquela região. Então Jesus diz: olha, João, eis aí a tua mãe, para que ele também cuidasse dela. A gente nunca vai entender isso, irmão. Como que o Cristo crucificado, cheio de dor, agonizando, ainda teve cuidado com a sua mãe e com o seu discípulo amado? Você já parou de pensar nisso? Ele ali sentindo dor, coberto de sangue, perto da sua morte, e ele para naquele momento, e ali ele demonstra mais um ato de amor para sua mãe e para o seu discípulo. Mesmo condenado na cruz e padecendo de dores terríveis, ele olhou para sua mãe e para o seu discípulo com um olhar de misericórdia. Então vem a consumação. Como a gente já viu, todos os responsáveis pela morte de Jesus estavam cumprindo a vontade de Deus sem saber. Mas no extremo oposto, irmãos, Jesus estava ali com a plena consciência de que ele estava cumprindo a sua missão. Ele estava na cruz com a plena consciência de que ele estava ali obedecendo à vontade de Deus Pai. Mesmo diante da parte mais desafiadora e difícil de seu ministério. Porque não se engane, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele sofreu dores como qualquer homem sofre. Mas ele sabia que ele estava ali porque ele estava fazendo a vontade do Pai. E ainda antes de entregar o seu Espírito, Jesus diz estar com sede. E o evangelista João, o evangelho de João vai escrever que ele falou isso para se cumprir a Escritura, mas João não diz qual é o texto da qual ele se refere, né, como ele havia feito aqui antes na parte das roupas, mas pelo contexto e pelo fato de ele já ter mencionado o Salmo 22, é muito provável que ele esteja se referindo de novo ao Salmo 22, já que no verso 15 desse Salmo, o salmista, no seu momento de angústia, demonstra sede quando ele usa a figura da língua agarrada ao céu da boca. E Jesus não declara ter sede como um preciosismo, né? Como uma coisa, não, eu vou falar aqui mais uma alta referência da palavra de Deus, não. Imagine você, um homem sangrando compulsivamente, desidratando ali debaixo do sol, pendurado numa cruz, no calor. Então a sede era apenas uma consequência. Só que o fato de Jesus ter dito palavras que continham nas Escrituras significa que o Verbo de Deus estava na cruz. E ele era tão cheio da palavra de Deus que até nesse momento de sede ele faz cumprir a palavra de Deus. Algumas semanas atrás, acho que meses talvez, eu estive aqui pregando sobre a mulher samaritana que, ao sair para buscar água, ela encontra Jesus e ele oferece água para ela, água de vida eterna. E essa parte aqui, irmãos, ela demonstra muito a nossa relação com Jesus. Cristo nos oferece água de vida eterna e tudo que a gente pode oferecer para Ele é vinagre. Tudo que a gente pode oferecer para Ele é amargo. E é estranho pensar que a maior fonte de água viva teve sede. Mas, como dissemos, 100% Deus, mas também 100% homem. Então, em sua encarnação, e naquela situação completamente insalubre, ele declara ter sede. Mas o que ele ganha não é água, o que ele ganha é vinagre. Cristo, irmãos, corresponde nossa sede com água viva e nós correspondemos com vinagre amargo. Essa é a realidade. E em seguida vem o brado final de Jesus: está consumado. No grego, o termo utilizado por Jesus nesse momento é apenas uma palavra, que é tetelestai, que numa tradução objetiva significa algo como o que nós temos aqui, está consumado, é meio que isso mesmo, só que
Essa exclamação de Jesus carrega a declaração de alguém que estava cumprindo a missão dada por Deus. Não que está consumado significasse que tudo acabava ali, mas que aquele momento, aquela parte da missão de Jesus, por pior que fosse, fazia parte do plano de Deus. Então o brado de Jesus é como uma entrega para Deus: está consumado, a glória é tua, Senhor. O termo que ele usa aqui é muito semelhante ao que ele usa no capítulo 17, no verso 4, quando Jesus diz: eu te glorificarei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. E é dessa maneira que Cristo glorifica ao Pai, realizando as obras que Deus o deu para fazer, incluindo a sua morte. Exatamente como a gente acabou de dizer, era essa declaração de obediência à vontade de Deus. Está consumado, um brado de vitória em meio a tanto sofrimento. Porque o que manteve Jesus na cruz foi a sua fidelidade ao Pai. E depois disso diz o texto que Jesus inclina a cabeça e entrega seu espírito. Sabe o que diz Jesus, próprio Jesus, no capítulo 10, verso 17 e 18 desse mesmo evangelho? Jesus diz assim: o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E foi exatamente isso que aconteceu. Cristo entregou o seu Espírito, ninguém tira a vida dele, ele se entrega. Amém. Sabe o que mais nos conecta com as histórias dos heróis? Sem dúvida, o nosso maior ponto de conexão com as histórias de heróis acontece no momento do sacrifício. É o momento mais alto da jornada do herói. Nós somos capazes de chorar assistindo ou lendo algum ato heróico. E parte dessa conexão acontece porque a gente quer ver o vilão derrotado, a gente tem senso de justiça. E quando a gente percebe que somente através de sacrifício é que o herói pode ser derrotado, então a gente se emociona. Não tinha outro caminho, tinha que ser o sacrifício. Afinal de contas, o que mais nos conecta com as histórias dos heróis é o sacrifício. Mas se isso é uma verdade, e eu provei para você que é, se o que mais nos conecta com os heróis são os sacrifícios, por que é que somos tão insensíveis e indiferentes à morte de Cristo? Volto a dizer, não dá para chamar Jesus de herói. Isso seria reduzir demais aquilo que Cristo é, mas, tendo em vista o seu ato heróico, não existe nenhum outro sacrifício que seja tão digno da nossa devoção, da nossa reflexão, admiração, contrição, do que o próprio sacrifício de Cristo Jesus. Nós lemos o relato da morte de Jesus como se a gente estivesse lendo um jornal daquele dia. Ah, morreu fulano. A gente participa da ceia, o momento onde a gente literalmente vai rememorar o corpo e o sangue de Jesus, e a gente faz isso sem que se cause sequer um embrulho no estômago. A morte de Jesus para muitos se tornou uma espécie de lenda, algo que aconteceu há muito tempo atrás e ficou lá. A gente não fala mais sobre isso. As pessoas falam: Jesus morreu por mim, com a mesma intensidade que falam bom dia. A gente canta sobre a morte de Jesus com menos intensidade do que a gente canta o hino nacional ou o hino do nosso time do coração. Sabe por quê? Porque o vilão da história de Jesus reside dentro de mim e de você. Esse é o problema. E exaltar o sacrifício de Cristo significa diminuir o nosso eu. Exaltar o sacrifício de Cristo e reconhecer o sacrifício de Cristo significa que nós não somos nada. Porque a gente não pode pagar com o nosso pecado. Sabe por que Cristo se entregou voluntariamente naquela cruz? Você sabe por que Cristo se dispôs voluntariamente a sofrer martírio e ser entregue nu no madeiro? É porque eu e você nunca seríamos capazes de suportar a ira de Deus. Nunca. Se por um homem, Adão, o pecado entrou no mundo, como que esse pecado vai sair do mundo?
Através de um homem. Por que tem que ser através de um homem? Porque o texto de Hebreus vai dizer que o sangue de bodes e de touros não pode purificar pecados. Mas que homem vai conseguir pagar por esse preço? Que homem consegue se entregar? Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer então? Irmãos, nenhum de nós conseguiria, sabe por quê? Porque todo homem já nasce com saldo devedor, porque a vida vem de Deus. E é por isso que Deus então envia o seu Filho eterno, que existe desde sempre, que não tem um ponto de partida, mas Ele é, e é por isso que esse Cristo se encarna e se entrega por mim e por você, porque nós não seríamos capazes de fazer isso, porque a gente já vem a esse mundo com saldo devedor. Então Cristo se entrega, como a palavra de Deus diz, como um sacrifício substitutivo, isso é, Ele nos substituiu, e assim fez a vontade do Pai, vencendo de uma vez por todas o diabo, a morte e o pecado. Mas aí você poderia pensar, eu não peco tanto assim. Para matar alguém? Eu não. A gente sempre pensa que a morte de Jesus pesou muito mais para o outro do que para a gente. Não, Jesus morreu mais para aquele cara ali. Ele é muito pior do que eu. Na nossa cabeça, muitas vezes a gente pensa que Deus vai aliviar nossa barra no dia do juízo. Vem cá, tu senta aqui, você acha que Antônio pecou menos que os outros ali, vai entrar lá. Só que, meu querido irmão, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que você pecasse somente uma vez na sua vida, que a gente sabe que não é verdade, certamente você já pecou muito hoje e eu também. Mas por mais que a gente só pecasse uma vez na vida, nós seríamos eternos devedores de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. Deus é eternamente santo e por isso quem peca contra Ele é eternamente devedor. Eu e você não temos nada, irmão. Nada. O que nós temos é dívida. E essa dívida foi paga gratuitamente através do sacrifício de Cristo Jesus, ao qual nós estamos refletindo nessa noite. E é por isso que João faz questão de enfatizar que Cristo, Ele mesmo carregou a sua cruz. Foi crucificado no meio de dois criminosos como um criminoso, cumprindo a profecia de Isaías 53, que diz que ele foi contado entre os transgressores. Jesus emplacado, como dissemos há pouco, com uma placa de exposição terrível, terrível. Muitas vezes a gente pensa nessa cena como algo, constrangedor, mas isso é muito mais profundo, irmãos. Muitas vezes a gente passa por essa cena do Cristo crucificado, mas a gente se esquece de ler o que está escrito. Ele é rei. Você entende isso? Não se trata de uma placa em cima de um trono, de um rei terreno, coberto de ouro e vestes reais. Essa placa identifica que o nosso rei se entregou por nós. Essa placa não está ali coberta de ouro, está coberta de sangue. E não existe nenhum manto real na cruz, porque Cristo estava completamente nu. O que acontece, irmãos, quando o homem peca no Éden? Ele sente vergonha, porque estava nu. O homem se esconde porque tem vergonha da sua nudez, e agora essa vergonha é exposta publicamente na pessoa de Cristo. No Éden, o próprio Deus sacrificou um animal para cobrir a vergonha da nudez de Adão e Eva, e na cruz Deus deu o seu único filho e o expôs nu, para que eu e você fôssemos completamente cobertos da nossa nudez. Enquanto nós estávamos ganhando vestes novas no sangue de Jesus, as vestes de Jesus eram repartidas entre soldados. Enquanto nós ganhávamos novas vestes, Cristo estava pendurado nu na cruz do Calvário. Você que tem um filho, você teria coragem de expor seu filho dessa maneira? Você teria coragem de entregar o seu filho com pessoas como eu e você? Às vezes a gente pensa que Deus entregou o filho dele sorrindo, dando gargalhada, vai lá, se mata.
Irmãos, Deus fez isso porque não tinha outra maneira. E Jesus obedeceu porque o objetivo de Jesus é fazer a vontade do Pai. O ministério e a vida de Jesus são glória para Deus. Sabe por que o nosso pecado é tão grave? Porque ele rouba a glória que pertence a Deus. Se você é um viciado em drogas, você se torna dependente daquilo, e aquilo passa a ser o seu Senhor, o seu Deus, seja lá o que for. Então você rouba a glória que pertence a Deus e você coloca em coisas, em drogas. Se o seu filho ou o seu marido ocupam mais a tua mente do que Jesus, isso significa que isso precisa ser destronado. Porque nada pode roubar o lugar que é de Deus, irmão. Ele é o único digno da nossa glória, da nossa honra. E Jesus veio justamente por isso, ele veio para devolver a glória que pertence somente ao Deus Pai. Esse é o preço que nós nunca seríamos capazes de pagar, irmãos. Porque todo mundo aqui está coberto de pecado. E a imagem da cruz deve nos lembrar disso. Ao meditar em textos como esse que a gente está meditando, nesse Cristo humilhado no mais alto nível, isso deve nos constranger imediatamente, de maneira que a gente seja tomado por um senso de gratidão e quebrantamento ao mesmo tempo, por tamanho sacrifício. Joseph Campbell possui 2 etapas na sua jornada do herói. Sabe quais são as últimas 2? Ressurreição e volta ao lar. Você sabe o que acontece em seguida na história de Jesus? Jesus vence a morte. Ele não fica entre os mortos, ele ressurge. Como ele mesmo disse, ele tinha o poder para reaver a sua vida e assim ele o fez. Mas quando Cristo ressurge, irmãos, Cristo ressurge com marcas. Ele ressurge com as marcas do sacrifício. Além da cruz, os pregos em suas mãos, ele ainda ressurge com a marca da lança que foi perfurada ao seu lado, na sequência do texto que nós lemos. As marcas do sacrifício, as marcas da dor, as marcas da exposição vexaminosa e gloriosa ao mesmo tempo, as marcas daquele que, sendo puro e santo, se fez pecado para ser vencido e para vencer. As marcas estão lá. As marcas estão em Cristo. E ele é tão glorioso que a gente pensa, agora que ele vai retornar, agora que ele ressurgiu, agora o pau vai quebrar. Agora segura aí, Romano, porque vocês vão ver como essa situação de vocês. Crucificaram Jesus, então aguenta que agora vem. Mas, qual é a primeira coisa que Jesus fala para os seus discípulos quando ele ressurge? Que a paz esteja com vocês. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse Jesus, a primeira coisa que ia fazer é se jogar na cara. Eu estava lá crucificado, nu, abandonado, vocês fugiram. Que tipo de discípulos são vocês? Quem vocês pensam que vocês são? Cambada de incrédulo e maldito? Vai tudo queimar no fogo do inferno. Mas o que Jesus fala é que a paz seja com vocês. Irmãos, o que eu estou falando aqui é o que qualquer um de nós faria. Essa é a realidade. E ele gentilmente diz que a paz seja com vocês. Amém. Glória a Deus. Interessante que ele mostra as marcas. Um Cristo que sofreu violentamente. Ele mostra as marcas e diz que a paz seja com vocês. Não somente isso, irmãos, ele sopra sobre os discípulos do Espírito Santo. A gente nunca vai entender, irmãos. Nunca vai entender. Como que pode isso? Alguém acabou de passar por tanta vergonha, por tanta humilhação, e que ainda carrega as marcas. Ele entra e ele faz uma saudação de paz. Amém. Glória a Deus. E depois de passar 40 dias com seus discípulos, Jesus volta para casa. Ele volta para o seu trono de glória, de onde um dia ele se despiu para habitar entre nós. Interessante isso. Não é muito sensato chamar Jesus de herói, mas a gente pode chamar ele de amigo. A gente pode chamar ele de pai. A gente pode se referir a ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
quem precisa de herói, irmão? Quando se tem Jesus. Quem precisa de herói quando se tem alguém que pode nos livrar daquilo que há de pior em nós? A primeira aplicação dessa noite é feita para aqueles que estão aqui e talvez ainda não tenham se rendido a Cristo. Quando a gente reflete sobre o sacrifício de Cristo, a gente só tem duas opções: ou a gente se entrega ou a gente resiste. Quem somos nós? Será que a gente é como Pilatos, que talvez até diga que Jesus é rei, mas isso é da boca para fora, porque nós temos outros deuses no nosso coração? Será que nós somos como os soldados que usavam os pertences de Cristo? Isso é da coisa criada, da nossa vida, a gente usa a nossa vida, mas sem glorificar a Cristo? Seja qual for a sua posição ou qualquer outra, eu posso te garantir que o melhor lugar para se estar é aos pés de Cristo. Amém. Não há ninguém que não tenha pecados. Ninguém. Não há ninguém que não tenha pecado o suficiente. Todos pecamos e fomos distanciados da glória de Deus, é que Paulo vai dizer em uma de suas cartas. Por isso, todos carecem do lavar precioso do sangue de Jesus, derramado através de um sacrifício na cruz do Calvário. Se o que te conecta com a história de um herói é o sacrifício, então fica o convite: se conecte com Cristo nessa noite. Porque não existe nenhum outro sacrifício na qual devemos nos apegar tanto como o sacrifício de Jesus. E a segunda aplicação é para aqueles que já receberam o lavado do sangue de Jesus, mas que às vezes se esquecem da seriedade e da importância que é o ato da crucificação e o entregar de Jesus da sua vida na cruz do Calvário. Embora sejamos lavados pelo sangue de Jesus, nossa luta contra o pecado é diária, todos os dias. E quando a gente se depara com o pecado, a imagem que deve vir à nossa mente é do Cristo crucificado, é do Cristo com as marcas, para que a gente possa se lembrar o preço alto da reconciliação. Cristo ressuscitou, irmãos, mas ele carrega as marcas. As marcas estão lá. Eu não sei você, mas quando eu chegar no céu eu vou querer ver as marcas. Eu vou querer tocar do lado, porque eu acho que talvez esse seja o ato de maior humilhação que alguém pode passar. E se é ato de humilhação estar aos pés de Cristo e ver as suas marcas, eu quero. Eu quero. E para todos nós, irmãos, fica a boa notícia: está consumado. Cristo glorificou ao Pai, vencendo o pecado, a morte e o diabo na cruz do Calvário. A jornada do herói de Cristo, por assim dizer, diferente de Joseph Campbell, ainda possui o 13º passo. Porque Cristo, embora tenha ido para sua casa, ele virá para buscar aqueles que olham para ele e glorificam como rei. Porque foi isso que ele disse para os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Tem morada para mim, tem morada para você. Basta que a gente se renda aos pés do Senhor. Então, aqueles que olham para a morte de Jesus por nossos pecados como uma graça recebida, como um preço que jamais seremos capazes de pagar, esses poderão tocar nas marcas. E quando esse dia chegar, seremos enfim libertos definitivamente da presença do pecado e seremos glorificados com Cristo e habitaremos para sempre em sua presença. Por isso, a cruz, a crucificação, nunca deve ser para nós uma coisa comum. Sempre que a gente fala do Cristo crucificado, isso deve causar um incômodo em nós. Isso precisa nos tocar. Isso precisa nos ferir de alguma forma. A cruz nunca deve ser um lugar comum para nós. A cruz, como diz a canção, deve ser para nós atrativo sem fim, porque nela Jesus nos salvou. Peço que você feche seus olhos. Amém. Senhor Deus e Pai, nunca saberíamos, Senhor, e nunca saberemos o tamanho da obra da cruz. Deus, nós somos cobertos de pecados.
E é esse pecado que reside em nós, Senhor, desde o nosso nascimento, que o fez vir a esse mundo encarnado e se entregar no madeiro. Nós nunca saberemos, Senhor, de fato, o tamanho da humilhação. Porque nós nunca seremos perfeitos o suficiente para entendermos o que o Senhor passou. O Rei da Glória, aquele que criou todas as coisas, aquele sem o qual nada que foi feito se fez. As mãos que criaram o universo sangrando na cruz do Calvário. Como entender isso? Deus, que ao olhar para a cruz nunca tenhamos ali um lugar comum. Que isso nunca seja para nós, Senhor, uma rotina ou uma notícia como qualquer outra, mas que isso seja para nós uma boa nova. Que possamos olhar, Senhor, para o teu sacrifício e nos render constantemente diante desse sacrifício que nos possibilitou a reconciliação com o Deus Pai. Te exaltamos, Senhor, pelo teu precioso sangue, que nos purifica de todo pecado. Te glorificamos, Senhor, pelas marcas que o Senhor carrega, sem as quais não seríamos salvos, Senhor. Porque fomos afastados de Ti desde o nosso nascimento, mas o Senhor, através desse sacrifício maravilhoso, nos reconciliou contigo. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para isso e a levar isso, Senhor, com seriedade, a olhar para isso, Senhor, e a valorizar a Tua obra na cruz. A olhar, Senhor, para isso e nos render e entregar nossas vidas completamente ao Senhor, para que possamos viver para a Tua glória. Não nos permita, Senhor, tirar a glória que é Tua e depositar em qualquer outro lugar que não seja o Senhor. E que naquele grande dia, Pai, possamos estar junto daqueles que permaneceram firmes, para que possamos receber, Pai, de Ti a morada que o Senhor preparou para nós. Guarda-nos, Senhor, em Tuas mãos e sopra sobre nós, Pai, o Teu Espírito Santo, para que a gente não esteja, Senhor, sozinho nesse mundo, mas para que o Senhor nos ajude a enfrentar os desafios que nos cercam. Que nenhum pecado, Senhor, seja mais atrativo para nós do que a cruz. Que nenhum pecado, Senhor, seja mais atrativo para nós do que o Teu sacrifício. E, Senhor, se o que mais nos conecta com a história de um herói é o sacrifício, então que possamos estar conectados contigo. Porque o Senhor é real, o Senhor não é um mito. O Senhor existe. E não só existe, como se sacrificou por cada um de nós. Então que possamos nos conectar com o Senhor e viver, Pai, definitivamente para a glória do Teu nome. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o nome do Senhor.